desejoso pela tua presença e mais nada. Paz, irmãos. Amém. Olha que belezinha falar de microfone novo, vocês me ouvirem. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Ele nos surpreende a cada dia, em cada detalhe. Ele sempre nos surpreende, ele sempre nos mostra como ele é grande e como ele é bondoso. Mais uma vez eu quero dar as boas-vindas para vocês. Agradecer pela presença das nossas visitas, dos nossos ilustres visitantes, se bem que não são tão visitantes assim, né? É mera formalidade. Então eu quero apresentar para a igreja. Primeiramente eu vou apresentar os nossos irmãos lá de Itapuá. Então eu vou começar pelo pastor Levi e pela pastora Jana. Vamos dar um gente. O Carlos e a Elisângela. A Tatiane. A Carol e o Tiago. A Carol e o Tiago. E a Ana Clara e a Beatriz. E o Léo. Cadê o Léo? Léozinho! Gente, a gente quer agradecer muito vocês que estão aqui com a gente. Vocês não sabem a importância que é esse momento. Então a gente está muito feliz. Obrigada pelo sacrifício de vocês, tá? E eu quero também apresentar uma família que a gente ama muito, que é a família da Carmen, né? A Carmen, o Davidson, é quase isso. O Davidson, a Camila, com K, a Bianca, com B. Vamos fazer Hugo para eles. E os demais irmãos da casa que já são sempre bem-vindos aqui. E a gente vai fazer o nosso momento de oferta agora, tá, irmãos? E eu gostaria que, por mais que a gente está num momento de festa, mas nós não podemos deixar de honrar o Senhor com as nossas finanças. Aliás, semear na casa de Deus é uma demonstração de amor por Ele. E eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Separe a sua oferta. Se você já separou o seu dízimo, se você desejar fazer Pix, tem o QR Code para você também estar ofertando, dizimando. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, Senhor, porque, Senhor, estamos aqui comemorando um aniversário, Pai. Um ciclo que se fechou e um novo que se inicia, Senhor. Pai, muito obrigado pela tua bondade em cada dia desta igreja. Obrigado por Senhor ter sonhado com essa igreja nessa cidade. Obrigado, Senhor, porque o teu amor atraiu essa cidade, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, nós queremos nesse momento entregar as nossas ofertas a Ti, os nossos dízimos, Senhor, como uma honra, não como uma mera obrigação, mas como uma honra, como para
dinheiro. Pai, que o Senhor receba a oferta dos meus irmãos, que o Senhor receba como um aroma agradável, como uma oferta aceitável, um sacrifício aceitável a Ti nessa noite, Pai. E que o Senhor possa ser a provisão dos meus irmãos, das nossas vidas. Que o Senhor possa trazer, Senhor, para nós infinitas sementes, Senhor, para que possamos semear no Teu reino, Pai. Eu me te pedimos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Pode trazer. Quero mais, Jesus, eu quero mais. Jesus, eu quero mais, eu quero tudo. Jesus, eu quero mais. Jesus, eu quero mais. Jesus, eu quero mais, eu quero tudo. Declarei. Falou, nós estamos felizes por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Diz que macho não chora, homem não chora. Estamos para comprovar o contrário. Nós estamos muito emocionados justamente por aquilo que Deus fez na sua vida, através de vocês e nas nossas vidas. É uma honra servir vocês. É uma honra, é um prazer estar servindo um povo que tem o coração voltado para o Senhor. É um prazer estar aqui com vocês nesse ano que nós estamos comemorando. Quero convidar aqui a diretora da noite, a pastora Janaína, cheio dos rabos. Tá de rabo? Não? E a pessoa pode chegar aqui, mas também queria convidar a Carmen para vir aqui, Carmen. Você, Carmen? Uau! A Carmen é a mãe da pastora Jana. Quem não sabia? E eu tenho uma gratidão muito grande pela sua vida, tanto Brito, né? Não pode estar hoje com a gente, mas eu queria estar diante da igreja, honrando a sua vida, e agradecer que vocês são muito importantes, né? Que Deus tem um projeto muito grande com vocês. E eu queria que você orasse para a vida da Jana e eu vou levar a palavra. Amém? Amém? Amém. Vamos levantar nossas mãos para a pastora. Senhor Jesus, Pai querido. Pai, nós estamos diante de Ti, Deus, aqui, Senhor, hoje, para louvar, para Te engrandecer, para exaltar o Teu santo nome, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor derrame a sua Shekinah, Senhor Jesus, nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha envolver, Senhor, a igreja, a nossa pastora, que ela possa, Senhor Jesus, trazer a palavra Tua, Senhor, que o Senhor já colocou no coração dela, Senhor Jesus. Que, Pai, seja o Seu Espírito Santo falando nessa noite conosco, Senhor. Pai, guarda a família dela, a casa dela, Senhor, seja com ela, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Amém. Amém.
divulgações na agenda. Eu não imaginava que ia ter uma oportunidade tão honrosa como essa, porque eu achei que só o Levi iria ministrar a palavra. Eu vi a minha foto junto com ele, mas eu achei que eu era só auxiliadora, né? Que tá junto. Só para deixar bonita a foto. Mas enfim, Deus quer algo a mais da minha vida com vocês. Ele quer que hoje eu compartilhe aquilo que Ele tem ferido o meu coração e me conduzido. Eu digo ferido porque o Senhor, Ele me ama tanto que Ele me fere com o amor dEle. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Um ano de Shekinah aqui. Não tem como ser Shekinah e não amar violentamente esse Senhor. Não tem como, né, Neto, não ser apaixonado pelo Salmo 27, pelo Salmo 84, pela busca da presença. E é sobre a presença de Deus que eu quero falar com vocês essa noite. Vocês já ouviram aquele ditado assim? Me diga com quem andas, que eu digo é você. Isso se encaixa direitinho. Diga com quem você anda. Eu ando com Ele. Com quem você está andando? Se é com Ele, eu vou dizer quem tu é. Tu é filho. Tu é alguém que expressa a glória de Deus aqui na terra. Amém? Eu quero abrir com vocês. A pastora Sheila hoje de manhã quase me atrapalhou. A gente estava aqui conversando, ela ficou falando também a mensagem, Deus estava ferindo o coração dela também. Falei, para de falar. Que eu vou falar essa palavra hoje? Êxodo capítulo 33. Olha, irmão, se não é Deus purinho na nossa vida. Olha o que eu ganhei hoje quando cheguei aqui. Amor de Jesus sobre mim. Daí, amado do Senhor. Aleluia. Na casa do Senhor, na família do Senhor, realmente a bandeira é o amor. É o amor. E gestos como esse são coisas que tocam o coração da gente. Amém? Eu quero falar sobre esse homem, Moisés, que assim como você e eu, fomos um dia chamados pelo Senhor. Vocês foram chamados pelo Senhor? Andávamos errantes, andávamos perdidos, andávamos indo para o caminho de morte. Estávamos num lamaçal de pecado. Amém? Todos nós. E aí o Senhor nos salvou. Nós merecíamos o inferno. Mas Ele pagou por todos os nossos pecados. E Ele nos deu de graça o direito de chegar ao céu. Só que Deus fez isso por nós porque Ele sempre teve esse plano. O plano de se relacionar conosco, de andar conosco, de ter uma família na terra, governando aquilo que é dEle, vivendo com Ele, para Ele, porque são todas as coisas. E aí eu gosto muito de pensar na vida de Moisés. Moisés, assim como eu e você, nasceu, Satanás já lutava contra a sua vida e contra a minha vida, antes mesmo de nós sairmos do ventre das nossas mães. A história de Moisés está registrada aqui, né? Ele precisou estar num cesto, Joquebede precisou ser aquela mulher corajosa e guerrear pela vida do filho. Eu não sei a história de cada um a fio, mas alguns teve dificuldade no parto. O Levi, por exemplo, foi gerado em meio útero. Já teve uma guerra para cada um de nós nascer. Não é verdade? Porque Deus escreveu no livro dele uma história conosco. E essa história não é para eu viver sozinha, não é para você viver sozinho. Essa história é para a gente viver com Ele, andando com Ele, vivendo com Ele, é ato contínuo. A presença de Deus, ela não pode ser algo reconhecido apenas no culto. A presença de Deus não é algo para ser reverenciado apenas no nosso momento congregacional. A presença de Deus é algo que eu tenho que ter a consciência. E essa tem sido a minha oração já faz mais ou menos o mês de março inteiro. Me chamaram para pregar num culto de mulheres e eu fui falar de Moisés. Eu fui falar de um homem. Porque o Senhor tem me ferido com a busca da consciência da presença. Da consciência da presença.
Porque se nós temos a consciência de que Ele está, onde nós estivermos, é um lugar de manifestação da glória de Deus. Amém? Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó, mas ele tinha ali, junto com ele, a mãe, que foi incluída pelo plano de Deus, mas também porque ela andava na presença. Ela teve uma estratégia de Deus. Só ouve Deus quem está na presença. Joquebede não foi igual a todas as outras mães que entregou o filho à morte. Joquebede foi alguém que teve uma estratégia por estar na presença. Não foi o desespero que tomou conta da vida dela, não foi a altivez, eu sei o que fazer com meu filho, ele é meu filho. Não, Joquebede simplesmente por estar na presença, ela teve uma estratégia de Deus. Aí depois ele casou com Zípora, foi para o deserto, né? Ele matou o egípcio, errou, foi para o deserto. Lá ele viu a sarça, percepção da presença. Algo diferente naquela sarça, né? Tem um fogo ali que não se consome. Percepção da presença. Deus chamando a atenção de Moisés. O dia que eu e você nos rendemos a Jesus foi o dia que nós percebemos a presença de Deus pela primeira vez. Mas ele já estava. Ele já era manifesto. A criação já exalava tudo que ele era, tudo que ele é. Filhos e filhas de Deus já estavam adorando. Mas um dia eu e você nos rendemos a Jesus. A nossa sarça aconteceu nesse dia. E Moisés nunca mais foi o mesmo. Ele tirou os fundamentos antigos, ele tirou a sandália do pé e ele trocou de fundamentos. Eu e você trocamos de fundamento. Nós ouvimos o testemunho lindo de que o Mário trocou de fundamento. De um homem cativo, foi um homem que liberou cura sobre a vida da mulher, né? Mas a mulher também. A Teresa se lembrava que um dia ela já tinha visto a sarça. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, né? Dá uma canção isso daí. Aí a Teresa se lembrando daquilo que queima e não se consome, falou, eu vou ajudar esse homem aí, porque eu não dou jeito. Né? E aí ela foi ajudada, porque na presença o Senhor nos envolve, o Senhor nos conduz. Na presença há descanso, na presença há transformação, sem esforço. Na presença a religiosidade cai, na presença o sucesso vem, na presença todas as coisas acontecem. E quer ver como isso aconteceu com Moisés? Moisés era tímido, violento, sanguinário. Êxodo 4 diz que ele era homem sanguinário. Sanguinário. E o Moisés foi considerado em números, você vai ver que a Bíblia fala que ele era o homem mais manso do Antigo Testamento, mas ele era sanguinário ou ela era manso? A presença faz isso com a gente. A presença transforma um homem sanguinário em um homem manso. A religião apressa esse processo. O homem sanguinário põe uma máscara, começa a fazer tudo da forma que todo mundo faz, mas dentro do seu coração ele continua sendo sanguinário. Na presença não. Na presença as nossas estruturas são mexidas. Foi assim com Isaías no capítulo 6. Ele olhou o trono de Deus, ele estava na presença. Ele olhou o trono de Deus e os umbrais do templo foram balançados. E ele viu quem ele era. Ai de mim, ai de mim, ai de mim. Na presença a gente vê quem a gente é. Ai de nós. Mas voltando para Moisés, para eu terminar minha introdução aqui. Nossa, que chique que eu tô, né? Um título para essa mensagem é Caminhando na Presença. Para concluir esse momento de introdução, Moisés foi um homem que começou tendo uma percepção da presença.
E olha como a gente é no começo da percepção da presença. Deus chamou ele e falou, vai libertar meu povo. E aí ele falou assim, Deus, mas eu não sei falar, eu sou um homem pesado. Mas eu que estou te falando para ir, eu vou pôr a palavra na tua boca, vai, que é sua, Moisés. E Moisés argumentando com Deus. Porque quando a gente é novo em andar na presença, a gente tem argumentos bobos, muito bobos. Moisés discutindo com o Senhor. Eu não sei falar, daí Deus, eu te dei a boca, eu fiz a boca, sou pesado de lábios. E Deus falou para ele, mas fui eu que fiz essa boca pesada. Enfim, Deus teve paciência com Moisés e mandou Arão para estar junto com ele. Porque Moisés era um homem que Deus tinha escrito no seu livro para cumprir esse propósito. Agora para e pensa em você. Quantas desculpas e argumentos você já deu para o Senhor para cumprir o seu propósito? Hã? A nossa imaturidade na presença. Muitas vezes nos dão desculpas e argumentos para não viver tudo aquilo que Deus quer. Moisés poderia ter ido, Mário, sozinho, mas ele se escondeu um pouquinho e daí foi com Arão. O Senhor liberou Arão para ir com ele. Mas ele foi crescendo. Ele foi crescendo em Deus. Deus usou ele para liberar 10 pragas sobre Faraó. 10 pragas, imagina se Moisés fosse nos dias de hoje. A gente ora por alguém e já fica assim, fui eu que orei. Né? Você viu? Eu cantei, eu preguei, eu jejuei 3 dias. Não tem mérito nisso, irmãos. Não tem. A gente faz por causa dele e porque ele dá graça para nós. Não tem nenhum mérito nisso. É simplesmente estar nele para fluir nas coisas que são dele. Moisés fez vários sinais em Deus por estar na presença. E nisso o seu conhecimento de quem era Deus aumentou. Deus falou todo o plano para ele. Ele voltava e resmungava, Deus, Faraó está lá. E Deus falava para ele, eu estou endurecendo o coração de Faraó. E ele, cabeção, ia que nem eu e você e falava, Deus, não está dando certo. Eu prego naquela igreja, oro. E as coisas estão difíceis. Eu faço isso na minha casa. Oro pelo filho, olho pela mulher, olho pelo marido. Faço. E tá. Deus está fazendo em nós e através de nós. Um crescimento na presença. E quando a gente vai para a presença de Deus, é desmistificado da nossa mente aquele senso assim, ó. Deus está me amando porque as coisas estão certas, está dando certo. Ou Deus não está me amando, mentira de Satanás, né? Deus não está me amando porque eu estou na prova. E estou tentando dar glória a Deus. Porque Satanás, ele usa a nossa imaturidade, a nossa fragilidade para roubar a nossa consciência, para roubar o nosso propósito, para roubar a palavra de nós. Foi assim com Moisés, e é assim comigo e com você. Mas Moisés não parou. E o povo saiu do Egito. E o povo foi conduzido por Moisés, que cometeu vários e vários erros. Mas aí você me diz, será que Moisés estava na presença quando ele cometeu erros? O que os irmãos acham? Não acho nada. Será que ele estava na presença, irmãos? Estava, Deus falava com ele. Com ele. Mas eu e você não somos impedidos de errar pelo Pai. Eu quero impedir minhas filhas de errar. Mas não é o modelo de Deus. Deus nos deixa livre. Livre para escolher o certo, livre para entender o caminho, livre para viver a verdade. Livre para reconhecer a voz dele. Ele não fica gritando. Moisés errou algumas vezes, tanto que ele não entrou na terra prometida. Mas ele cumpriu o propósito de chegar até
o fim do tempo do povo no deserto. Amém? E aí, o que eu quero dizer com vocês nessa noite? O que eu quero falar com vocês nessa noite? É o capítulo 33 de Êxodo. Eu quero falar sobre a consciência da presença. Porque eu e você, andando na presença, vamos viver coisas sobrenaturais. Eu e você, andando na presença, vamos ver o Senhor arrebentar em Pindamonhangaba. Vamos ver um ano de Shekinah, quando chegar em 2, muitos frutos sendo colhidos. Porque na presença de Deus há arrependimento, na presença de Deus há instrução, na presença de Deus há segurança. O Salmo 91, verso 15 diz isso. Na presença de Deus há santidade. Sabe o que a religião diz? Busca ser santo, se esforça para ser santo. Não faça isso, não faça aquilo. Enquanto essa foi a revelação que Deus deu para o meu coração. Vem cá, Levi. Vem cá. Fala mal de mim para os irmãos agora. Por que será que o Levi não consegue falar mal de mim aqui na minha frente? Hã? Porque ele está na minha presença. E ele não fala também, que ele é um querido. Mas alguém fala mal do Levi. Vocês querem falar mal do Levi para mim aqui? Não fala, porque a presença constrange. A presença nos lembra. A presença nos mostra quem ele é. Imagina eu xingando o Levi e vendo o rosto dele. A gente vê quem ele é. A gente vê. Estar na presença, a gente vê quem Deus é. E Deus é santo. Obrigado, meu amor. Estar na presença não vira um ditado, aquele texto da Bíblia que diz: sede santo porque eu sou santo. Não é uma coisa distante. Porque como eu vou estar com um Deus tão maravilhoso e ser irreverente, e ser promíscua, e ser fofoqueira, e ser não perdoadora? Como? Daí começa a acender uma luz na nossa cabeça, né? Nossa, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Acho que eu não estava na presença. Não, nós não estávamos com a consciência da presença. Nós saímos da consciência da presença, porque a Bíblia diz que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares, mas nem em todos os lugares nós o reconhecemos. Nós temos a consciência de que Ele está conosco. E é sobre isso, Moisés tinha isso aguçado na vida dele. Ele nem sempre agia certo, mas ele sempre tinha um anseio, um desejo, um desespero. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Estar na presença nos gera um desespero, uma fome, uma sede de viver aquilo que é correto, de viver aquilo que agrada o coração do nosso leão que tem os olhos como chama de fogo, do nosso Deus que é santo, que é poderoso, que é criador, que tem um amor tão grande por nós, que deu o seu filho para morrer na cruz. Amém? Eu quero ler com vocês, então, Êxodo 33. Nós vamos ler bastante. Êxodo 33 diz assim. Na minha Bíblia tem um título que diz: o anjo de Deus à frente do povo. Yahvé orientou Moisés: vai, sobe deste lugar, tu e o teu povo que tiraste do Egito, e ide para a terra que te prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, afirmando: eu a darei à tua descendência. E enviarei adiante de ti um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Pensa comigo, irmãos. Não é bom saber que o anjo do Senhor, ele está
os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos livrando do maligno que quer nos matar, nos roubar e nos destruir. Não é bom saber? Não é bom saber que os anjos do Senhor ministram sobre a nossa vida tudo aquilo que o Senhor libera sobre nós? É bom ou não é? Irmão, vocês me ajudam? Pinda é quente, eu também estou com calor. Não deixa a pressão cair, não. Aqui todo mundo é sal da terra. Então não tem pressão baixa. Todo mundo aqui com a pressão alta. Não, alta não. Pressão normal. Então vem comigo, senão fica ruim o negócio. Vai dar erro. Não sai ninguém da presença. Então vamos junto. Pensa comigo. Um anjo já é uma coisa louca de boa. Já é algo especial, é algo do céu. É algo bom. Mas Moisés disse assim, o anjo não. Anjo é legal, mas um anjo não. Quantas vezes eu e você não pedimos anjo, não pedimos a presença e vamos sozinhos? Matando no peito e tentando fazer o gol. E aí, quebramos a cara. Né? Se arrebentamos, destruímos a família, perdemos aquilo que era a bênção que estávamos orando, frustramos o projeto de Deus por um determinado tempo, porque os planos de Deus não se frustram. Quantas vezes a gente toma atitudes sem o Senhor por não considerar a presença, por não desejar ter a consciência da presença. Moisés tinha essa convicção. E aí ele disse assim, Deus disse para Moisés, sobe para a terra que mana leite e mel, eu contudo não subirei no meio de ti, porquanto és povo insubordinável, de dura serviço, e caso seguisse convosco, eu vos poderia exterminar ao longo do caminho. Assim que o povo ficou sabendo dessas duras palavras, verso 4, isso. Pôs-se a prantear desesperadamente, e nenhum deles vestiu seus enfeites costumeiros. Entretanto, Yahvé reiterou a Moisés, dize aos filhos de Israel, sois povo renitente, que quer dizer obstinado, de dura serviço. Se por mais um momento subisse em vosso meio, é certo que eu teria de vos destruir. Agora, pois, retirai os vossos enfeites, e eu decidirei o que haverei de fazer convosco. Por esse motivo, desde a sua saída do Monte Horebe, os filhos de Israel deixaram de usar suas tradicionais joias e enfeites. Deus não queria estar no meio do povo por causa da vaidade, da dureza do coração do homem, a altivez. Um povo obstinado em fazer aquilo que eles queriam. Deus estava dando uma direção e eles queriam ir na direção deles. Sabe quando você está vendo Deus falar com alguém? Todo mundo já viveu isso. A gente sabe que Deus está falando com aquela pessoa e ela está insistindo no caminho contrário. Tipo Jonas, assim. Coração obstinado. Não para, não se arrepende, não volta. Isso impede a consciência da presença, isso impede a presença de Deus. Nos proteger, nos direcionar, nos instruir, nos cercar. Coração duro, obstinado, impede a presença de Deus. Agora um coração quebrantado, um coração humilde. A Bíblia fala que Deus não rejeita. A Bíblia fala no Salmo 144, 18, 45, 18. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Agora eu não lembro se é dos quebrantados de coração, se esse é o 30 e pouco, 18, ou se é o 145, 18. Mas fala também lá em Filipenses 4. Perto está o Senhor. De quem? Do coração obstinado? Não. Daquele que tem um coração quebrantado, daquele que tem um coração que se humilha diante de Deus, daquele que tem um coração dependente como de uma criança.
A presença está com quem tem um coração humilde, com quem se humilha diante de Deus. O 144, 18 diz o que, Su? 45, 18. Eu não tenho certeza, mas assim, esses textos fizeram tanta diferença na minha vida, porque a consciência de que Deus está perto muda a nossa rota de atitude. Imagina se um filho vai fazer coisa errada com o pai olhando. Hã? Fala, amor. Invocar em verdade. A religião nos impede de invocar em verdade. A religião nos faz ser como aquele fariseu. Ó Deus, eu que sou tão bom, eu que sou tão justo, que dou esmolas, que dou dízimos, ofertas, venho no culto de domingo e não tenho uma barba igual o pastor Neto. Ó Deus! Né? Não, farisaísmo, religiosidade. Agora o publicano, que chega rasgando seu coração. Deus, eu sou essa mulher de boca dura, que precisa se arrepender porque fala demais. Ah, Deus já gosta disso. Um coração arrependido, um coração humilhado. Não precisa Ele me humilhar para os outros, eu me humilho para Ele. Hã? Ah, eu sou muito briguenta, Deus, eu briguei de novo com o Levi. Me perdoa, Jesus, me ajuda a não querer pegar ele e dar um couro. Se humilhar para o Senhor. Irmãos, eu não faço isso não, só estou dando um exemplo. E é melhor eu dar um exemplo de mim, né, do que de vocês. Pensou em começar a ofender os irmãos aqui? Deus nos livre, né? Então a presença não pode ir com um povo de coração duro. Porque o de coração duro, ele é suficiente nele mesmo. Ele gosta de ser ruim. Ele gosta de ser altivo. Misericórdia de nós, misericórdia de nós. Aí aqui, ó, havia uma tenda, a tenda do encontro com Deus, verso 7. Ora, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e chamava a tenda do encontro. Quem aqui gosta de se encontrar com Deus? Eu também gosto. Gosto de ficar cantando para eles. Mas a tenda do encontro também é um lugar de confronto. É um lugar onde Ele pode falar para mim o que Ele quer. É um lugar onde meu coração tem que estar aberto a ser instruído, a ser direcionado, né? E aqui fala assim, ó. Todas as pessoas que tinham uma questão para formular a Yahvé dirigiam-se à tenda do encontro, que ficava armada fora do acampamento. Quando Moisés caminhava em direção à tenda, todo o povo se levantava, cada um permanecia em pé na entrada da sua própria tenda e apenas seguiam Moisés com o olhar, até que quase entrasse na tenda. E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem, parava a entrada da tenda e o Senhor falava com Moisés. Aleluia! Olha só que coisa linda! Isso já mudou para nós, mas isso era a sombra do que Deus queria fazer conosco. Então, quando você vai lá na tenda do encontro com o Senhor, eu tenho que tirar o óculos, senão eu vejo todo mundo embaçado. Quando você vai lá para o seu quarto, né, de Mateus 6:6, e você está lá com Ele, Deus, eu estou aqui para te encontrar, para dar um cheirinho no Senhor, para falar, Deus, eu não aguento mais aquele meu irmão. Deus quer ouvir porque Ele quer te ensinar como lidar com as pessoas. Ele quer me ouvir sobre como eu lidar com os irmãos de Itapoá. Deus amado, estou brincando. Deus quer ensinar a gente, porque a bandeira sobre nós é o quê? O amor, não é a divisão, não é a separação, não é a guerra. A bandeira é o amor. E o amor não falha. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera.
não se soberbece, não deseja o mal. O amor é assim. Essa é a bandeira que está sobre nós. Não é a bandeira do eu acho que ele está errado. Nem é a bandeira assim, não deu, não deu. A fila anda. Não. A bandeira que está sobre nós é o amor. A fila não anda, estamos arraigados nele. E ele não desistiu de mim, não desistiu de você. Então nós continuamos aqui sem desistir de ninguém. Amém? E isso gera uma consciência diferente na igreja. Imagina se chegasse alguém aqui que já incomodou todo mundo. E essa pessoa falasse assim, misericórdia, eu preciso de Deus. Aí você falasse assim, não, qualquer um que entrasse nessa casa podia vir. Mas esse desgraçado, não. A presença se foi, porque nós não estamos considerando a bandeira que está sobre nós. Esse desgraçado precisa de muita graça de Deus. E a graça de Deus vai ser através de mim e de você. Amém? A presença faz isso, faz gerar em nós o nosso ministério, que é reconciliação. O nosso ministério é reconciliação. Muitos vão cantar, outros vão dançar, outros vão pregar eloquente, uns vão ensinar, mas todos vão reconciliar. Todos vão reconciliar. Reconciliar céu com a terra, crente com outro crente. Se você não está sendo um instrumento de reconciliação, precisa rever qual evangelho que estamos vivendo e qual presença estamos andando. Porque existe um espírito chamado espírito de facção, espírito de divisão. Ele rege o PCC, ele rege algumas facções por aí. Né? As fofoqueiras. Ele rege. Mas nós não, nós somos regidos pelo Espírito Santo de Deus. Também chamado de espírito de amor. Espírito de reconciliação. Amém? Aí Moisés estava lá e o Senhor falava com ele no verso 10. Sempre que o povo observava a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se ajoelhavam em frente à entrada de suas próprias tendas e curvavam-se com o rosto em terra em sinal de respeito e adoração ao Senhor. Ontem eu fui numa igreja com meu irmão, o meu sobrinho, e uma igreja bem diferente. O padrão deles, para mim, às vezes é um pouco chocante, mas a presença era real. E aí, aqueles meninos estranhos, né? Tudo meus irmãos, né? Mas tudo estranho. Eu ouvi uma palavra lá que já estava cortando no meu coração, falando sobre Caim e Abel. Caim e Abel fizeram a mesma coisa, eles deram uma oferta ao Senhor. Um deu daquilo que fazia, o outro deu daquilo que fazia. Mas o negócio não é a oferta. O negócio é o coração do ofertante. O negócio não é o que eu e você fazemos. Nós fazemos tudo igual. A gente vem à igreja, a gente canta as músicas e levanta a mão. Ninguém aqui fala palavrão. Ninguém aqui quer brigar de soco com ninguém, não é verdade? Às vezes alguns irmãos saem fora da curva, assim, dão um soco nas paredes, nas coisas, mas enfim, logo o Senhor resgata, né? E põe no trilho de novo. Né? Ninguém aqui toma um porre, ninguém faz isso. Nós fazemos as mesmas coisas. Mas, será que eu não bebo porque eu amo tanto o Senhor, que nada mais pode me dominar que não seja o Espírito Santo? Ou será que eu não bebo porque a minha igreja não permite eu beber? Não é assim, irmãos. Será que eu dou oferta? Porque o pastor Neto fica falando, vem ofertar, vem ofertar. Eu não acredito que ele faça isso. Eu acredito que ele fale a palavra. Mas, se o dinheiro é meu Deus, eu só vou ouvir que tem que dar dinheiro. Né? Vocês estão me entendendo? Que o nosso coração, como diz Provérbio 4:23, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Será que eu não faço fofoca na frente de alguém, mas eu fico lá em casa falando para o meu marido? Fofoca para o marido também é fofoca. Oh, Jesus, ajuda nós.
Irmãos, porque eu anseio violentamente não ficar falando as coisas na cabeça do Levi. Mas às vezes a gente faz. Fofoca para o marido também é fofoca. Né? Fala, você não viu o fulano fazendo assim, 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 assim? Eu achei que estava errado. Quem nunca? Pode atirar a pedra em mim. Tá bom. Não tinha pedra aqui, né? Vocês estão me entendendo, irmãos? É sobre um coração. É sobre um coração. A adoração verdadeira, ela acaba sendo morta pela falsa adoração. Aquela que faz igual, mas não é. Caim matou Abel. E isso não foi uma revelação minha, foi daqueles meninos estranhos lá. Naquela igreja, com nome estranho também. Eles estavam falando sobre isso. Que a verdadeira adoração nos torna parecido com Deus. Mas a falsa adoração, que parece igual no meio da igreja, ela mata a verdadeira. Ela mata a verdadeira, e foi assim que aconteceu. Caim matou Abel. Estão me entendendo? A presença nos conduz ao verdadeiro. A consciência da presença nos conduz ao verdadeiro. A religião nos conduz a fazer igual. Automático. Né? Eu gosto assim, tem que ser assim. A moda é assim. Não. O Espírito testifica, e a alegria em estar na casa do Senhor. O pastor Neto me mandou um vídeo hoje. Eu chorei vendo aquele vídeo de um irmão, Juvenal. O Juvenal se converteu. E o Juvenal, ele pode mandar para vocês o vídeo depois. Mandou? O Juvenal se converteu e ele ia lá, limpava a igreja todo dia de manhã. E o Juvenal não ficava preocupado se só ele limpava a igreja. O Juvenal ia e limpava a igreja. Todo dia de manhã. Daí o pastor que estava contando esse testemunho, o pastor pegou e falou assim, eu fiquei cabreiro, porque quanta gente já não levou a igreja na justiça, porque trabalhou 15 dias para a igreja e queria receber 10 mil reais de indenização. Ele ficou cuidando do Juvenal. Né? Esse cara é estranho, vem todo dia limpar a igreja, tem a chave de todas as salas da igreja. E o Juvenal ia lá, limpava a igreja. Quando o pastor chegava para o culto da manhã, Juvenal dava tchau e voltava para o culto da tarde, porque ele já tinha limpado a igreja. Um dia o Juvenal tinha que ir no médico no horário de limpar a igreja e falou assim para o pastor, pastor, eu posso não vir nesse dia porque eu preciso ir no médico? Aí o pastor falou assim para ele, mas você não ganha nada da igreja para limpar a igreja? Por que você está falando isso? Eu falei assim, não, porque eu não quero deixar você triste, pastor. Olha o coração do Juvenal. Aí o pastor falou, não, fica tranquilo, meu filho. E aí, um dia o Juvenal se atrasou. Aí esse dia ele não foi, e um dia ele se atrasou. E ele estava lá, irmão Mário, limpando a igreja, que era de banco por banco, lustrando aquela igreja e chorando. E o pastor foi bem lá, pontinha de pé. Quando chegou perto do Juvenal, ele ouviu o Juvenal falando, Deus, eu te agradeço porque eu posso limpar a tua igreja. Eu te agradeço porque no Antigo Testamento, eu estou contando com as minhas palavras, o povo não podia entrar na presença, no Santo dos Santos. E o Senhor deixa eu limpar o altar, aonde o pastor prega. Usa o pastor. Vem com cura sobre a vida dos irmãos do banco. E Juvenal estava ali e o pastor entendeu que tudo que acontecia naquele lugar não era porque o pastor era porque o Juvenal, ele buscava a presença, ele trazia a presença para aquele lugar. O que sou eu e vocês sem a presença? O que somos nós sem a presença de Deus? Vasos ocos, gente chata, reclamona. Nós somos assim.
Sem a presença eu tenho razão. Com a presença eu tenho compaixão. Com a presença, qualquer perdido que entrar aqui nessa igreja, ele vai ser aceito. Vem cá, meu filho. Em qualquer igreja, né? Até aqueles que já me pisaram no calo lá em Itapoá, são bem-vindos. Porque na presença a gente anda assim. O Juvenal não pregava no púlpito, mas ele pregou para o pastor, que tinha medo dele, porque às vezes crente andando sem a presença põe a igreja na justiça. Quer tirar da igreja. Juvenal prega para nós. Ninguém nunca viu a cara dele, mas ele prega para nós. A presença leva homens anônimos a lugar de luz. Eu quase não paro para assistir vídeo de TikTok. Eu pensei, que o Neto me mandou um vídeo de TikTok? Né? Eu sou tiazona, eu sou das antigas, não fico... Deus usa o TikTok para mostrar os anônimos. Deus usa quem está na presença. E pode ser você, pode ser eu, e pode ninguém saber o nosso nome. Mas aquilo que nós deixamos de rastro, tem o cheiro dele. Tem o cheiro dele. Amém? Aí a gente vê aqui, ó. Então, Yahvé, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem conversa com seu amigo. O Juvenal estava lá igual Moisés, conversando com o Senhor, o seu amigo. E ele falando, Deus, eu era um bêbado, que vocês vão ver no vídeo. Eu era um bêbado e a minha família ia se destruir, e o Senhor teve misericórdia de mim. Juvenal reconhecendo gratidão, gratidão. Aí aqui, ó. Depois Moisés retornava ao acampamento, contudo, o jovem Josué, filho de Num, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Josué não era Moisés, mas ele era fominha, porque ele viu como era a presença. E quem prova a presença de Deus não quer sair dela. Não é o gostoso da adoração só quando alguém está gerando. Meu Deus, é tão bom a gente entrar num ambiente de glória que alguém está ali chorando, orando, desejando que o Senhor esteja. Impacta quem está em volta. Mas a nossa iniquidade, a ruindade do nosso coração também impacta. Pessoas de dura serviço, elas acabam com o gostoso dos ambientes. Mas quem está na presença, e esse pode ser eu e você, nós podemos levar a paz, nós podemos levar a reconciliação, nós podemos levar o amor, as boas novas, na presença, na presença. E Pindamonhangaba não precisa de uma estratégia, ela precisa da presença. Aí a idolatria cai. Ontem eles falaram algo muito interessante, que a gente fica falando assim, nós precisamos orar contra a idolatria. Mas não é a idolatria que acaba com a adoração nas igrejas. É a falsa adoração que mata a adoração verdadeira. A idolatria, a gente já entende a idolatria. E se tem alguém que está indo para o caminho da idolatria, a gente fala, ô meu irmão, se acorda aí, isso daí não é de Deus, não está certo. Mas a falsa adoração, dar aquilo que o Senhor não quer. Tipo assim, ó, imagina o Levi sabendo que, irmão, Jesus já me libertou do chocolate, do sorvete. Eu tô uma mulher tão livre. Eu ainda como, tá? Mas assim, o Levi sabendo as coisas que eu gosto de comer, ele chegar lá para mim e me dar cebola. Não, Jana, eu vim aqui te alimentar. Toma cebola, meu amor. Eu e o Tiago de Itapoá vamos fazer... né? Cebola não, pelo amor de Deus. Eu não gosto de cebola. E às vezes a gente dá para Deus um levantar de mão pensando nas contas. Canta assim, eu confio em ti, eu confio em ti. E não levanta os olhos a Deus para fazer uma oração, cura meu filho, minha mulher, meu irmão, a pessoa da rua. Eu confio em quem?
Eu confio em quem? Estão entendendo? A verdadeira adoração, ela é coerente, o que eu falo e o que eu vivo. O que eu falo e o que eu vivo. O que eu falo. Não, irmãos, tem que orar. Daí eu vou na minha casa e não oro. Hipócrita. A falsa adoração mata a adoração verdadeira. Porque daí eu vou pôr um peso sobre os irmãos. Irmãos, vocês têm que orar o tanto que eu oro. Eu acordo todo dia, tal hora, oro tal e tal hora. E assim, tem que jejuar. Tem, irmãos. Está aqui. Não sou eu que vou pôr um fardo para vocês. Mas na presença vocês vão descobrir como o Senhor quer que vocês vivam com Ele. Amém? Vocês estão entendendo o que o Senhor tem colocado no meu coração? Não é sobre uma mensagem que eu escrevi, ainda falei assim para o Levi hoje. Meu Deus, eu estou com as ideias meio bagunçadas na minha cabeça. Eu queria falar o que Deus está fazendo na minha vida, mas eu não consegui nem escrever. Não consegui organizar os pensamentos. Porque é tão forte isso. Falar da presença não é algo que você consiga ensinar alguém. A pessoa precisa desejar. É de dentro para fora. Não é uma atividade ritualística. Ela é uma atividade de morte. Morra no seu tempo com Deus. Ali, ó, eu poderia estar assistindo uma série, mas eu vou estar na presença. Eu poderia lavar minha casa, limpar minha casa, arrumar todas as coisas, adiantar meu serviço, para eu descansar um pouquinho depois. Não, vou ficar ali na presença. Vou contemplar, vou adorar. Ah, mas eu não canto com violão. Mas tem boca. Mas eu não toco nada. Mas Deus é tão bom que já deu gente que canta e toca para você ficar ouvindo e ficar ali junto com Ele. Você não dança, mas você tem braço e perna, algum movimento você pode fazer para Ele. E não pense, irmãos, que Deus só quer que a pastora Su dance. Não, Deus quer dançar até comigo que não danço ainda. Né? Hã? Dançava. Vocês estão me entendendo? Não tem barreiras, não tem limitação. Não tem limitação na nossa adoração. Sabe como que eu oro às vezes? Desenhando. Ai, pastora, Deus o livre. Orar desenhando? Por que não ensinar uma jovem igual a Darie, igual o Lucas que já desenha? Vamos orar desenhando. Pega um texto bíblico e fica lá, Deus. Eu desenhei, eu me lembro de um desenho que eu fiz agora, me lembrei. Falando sobre oração. Apocalipse diz que tem uma taça. Que ela é cheia da oração dos santos. Eu desenhei a taça. Falei, Deus, eu estou enchendo essa taça aqui. Eu estou enchendo essa taça com esperança de ser ouvida por você. Porque se eu não tiver esperança no Senhor, não é no que os homens podem fazer por mim. Não é sobre o que ninguém pode fazer por mim. Mas eu estava lá na presença, com canetinha, lápis de cor, papel sulfite. Nossa, isso não é espiritual. Totalmente espiritual. Ele estava ali? Ele estava ali. Amém? Aí a gente já vai parar aqui no texto, irmãos. Só para terminar, verso 12. Moisés argumentou diante de Yahvé. Tu me dissestes, faze subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo me disseste, conheço-te pelo nome, e encontraste graça aos meus olhos. Deus sabe o teu nome. Ele te formou, mas Ele quer ser conhecido de intenções e pensamentos. Deus sabe tudo, mas Ele quer que eu me entregue para Ele. Quer ver, irmãos? Eu ouvi a voz de Deus audivelmente uma vez. E você pode dizer assim, nossa, que lindo isso! Também quero. Vocês querem ouvir audivelmente? Vocês ficaram com medo por causa da minha cara, né? Não, irmãos, eu vou perguntar de novo. Vocês querem ouvir Deus falar assim, ó, Mário, Tereza, Darie, Anderson, vocês querem? Amém? Ah, vocês querem muito pouco. Nossa, nem eu ia falar. Vocês querem? Amém. Eu não tinha pensado que eu ia ouvir. Mas eu e o Levi éramos casados e a gente só tinha a Camille.
A Camille tinha 1 ano. E eu fazia faculdade, pastoreava a igreja e dava aula. Imagina, né? Era uma vida bem conturbada. E o Levi, ele era imaturo. Não que ele fosse ruim, mas ele era imaturo. E ele queria um descanso da Camille. Eu ficava sábado o dia inteiro na faculdade. E eu não gostava que deixasse minhas filhas espalhadas pela rua. Né? Só tinha Camille na época. Eu falava, você cuida dela, pelo amor de Deus, o dia inteiro e não deixa ela na casa dos vizinhos. Só que a gente era rodeado de crente. E os crentes eram tudo queridos, sempre nos amaram. E tinha uma irmã, Maria, que amava cuidar da Camille. Só que ela sabia que eu não gostava que as meninas ficassem espalhadas pelas casas dos irmãos. O Levi foi me buscar e deixou a menina o dia inteiro lá. Antes de ir me buscar, ele deixou o dia inteiro lá na casa da irmã Maria. A irmã Maria não tinha fralda e a Camille tinha 1 ano, ela usava fralda. A Camille andava cheia de coisinha na cabeça, porque eu não sou perua, né? Tipo, eu não gosto de acessório. Então, imagina as minhas filhas. Eu colocava um rabo aqui, era sempre cheio de coisa. Quando eu cheguei em casa, Camille parecia um menor abandonado. Eu olhei para a cara do Levi e falei assim, não acredito. Eu não acredito que tu fez isso. Peguei a chave da igreja e saí fuzilando, irmãos. Eu acho que eu esfolava o Levi na rua naquele dia, de raiva que eu estava. Fui para dentro da igreja, abri a igreja e comecei, Deus, esse homem aí que você me deu, essa porcaria. E briguei um monte com Deus. Eu falava, muda ele, Deus. Muda ele, Deus. Xinguei o Levi um monte para Deus. Contei tudo que estava errado na vida do Levi para Deus. Porque Deus me ouve. E eu não sou burra, irmãos. A Bíblia está escrito assim, que a mulher sábia não fica falando na cabeça do marido. Né? Então vai falar para Deus, pelo amor de Deus. Aí, estou lá acalmando, porque sabe quando você já aliviou a sua raiva? Você xingou tanto. Xinguei tudo para Deus. Aquela oração foi um xingamento de primeira. Só não falei palavrão. Mas toda a minha raiva foi ali. Daí eu escutei Deus falar comigo. Quando eu falei assim, muda ele, Deus. Aí Deus falou para mim, muda você. Nossa, aquela voz. Pensa num temor. Tipo, voltei para casa. Pisando em ovos, falando baixo. Porque a voz de Deus nos constrange. Cheguei em casa e falei, me perdoa, Levi. Ele olhou para mim, não, eu que quero pedir perdão. Eu falei, não, perdoa eu. Você não ouviu o que eu ouvi? Você não ouviu o que eu ouvi? Muda você. Muda você. A presença de Deus nos ensina o nosso lugar. Aquele não era o meu lugar, irmãs. Irmãos, aquele não era o meu lugar. E eu saí do meu lugar muitas vezes. E Deus nunca mais fez aquilo, porque eu nunca mais fui tão longe. Nunca mais fui tão longe. Mas a presença de Deus nos faz ver quem nós somos. A Bíblia diz o quê? Que Ele está sobre mim. Ele é o cabeça. Eu podia orar de verdade. Não fazer o que eu fiz, né? E Deus me conhecia pelo nome. Sabia as minhas falhas, minhas limitações, meu temperamento colérico. Sabia de tudo. Deus conhecia Moisés pelo nome. Ele conhece você pelo nome. Ele sabe quem você é. Mas você tem coragem de falar para Deus alguma coisa? Do tipo assim, ó. Você falou isso comigo, mas agora está diferente. Você tem essa liga com Deus? Eu não tinha. O Senhor tem mudado o meu relacionamento com Ele. Agora, portanto, se me vês com agrado. Deus te vê com agrado, irmão? Deus te vê com agrado? Ele testifica isso no nosso coração. Porque assim, ó, Deus ama todos. Ele ama todos. Ama todos. Mas Ele te vê com agrado?
A gente não vê na Bíblia ele falando para todas as pessoas da Bíblia, como ele falou para Daniel, servo muito amado. Não vemos. O que ele disse para Daniel, nossa, eu queria para mim, quero todo dia. Ele já disse uma vez, mas não disse mais. Ele disse no retiro aqui, Gerando Vidas, aqui em Pinda. Ele falou assim, filha minha, eu me agrado de ti. Ele me disse isso, mas estou querendo ouvir de novo, Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? A presença dá esse relacionamento para nós. E aí, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu conheça ainda mais, que eu te conheça ainda mais. Moisés queria conhecer mais de Deus. E continue sendo agraciado com a tua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Ao que Yahvé lhe respondeu, eu pessoalmente irei e te darei descanso. Na presença de Deus há descanso. Na presença de Deus a gente sabe que o Pai vai nos defender. Na presença de Deus a gente sabe que Ele está de boa com a gente. Se Ele está de boa com a gente já ganhou a guerra. Se Ele está de boa com a gente, está tudo certo. Se está tudo fora na nossa vida, se nós estamos no olho do furacão, mas com Ele está tudo certo, beleza. Vai ter jeito. Aí o verso para terminar, eu vou ler até o 17. Replicou Moisés, se não vieres tu mesmo, não nos faças sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com o teu benefício se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me a teu povo de todos os demais povos sobre a face da terra? A religião não nos faz ser diferente. A religião não nos faz ter um coração igual ao do Senhor. A religião só nos difere por fora. Por dentro somos sepulcro caiado, igual todo mundo que não conheceu a Cristo. Então Yahvé declarou a Moisés, farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo nome. Amém? Esse texto não precisa pregar. Esse texto não precisa pregar. É Deus gritando o relacionamento que Ele quer ter comigo e com você. O Senhor quer que a gente deseje assim como nós cantamos. Jesus, eu quero mais. Jesus, eu quero mais. Eu quero tudo. Eu quero tudo. Ou como a Tati cantava no passado. Para te adorar eu vivo. Né? Se a gente vive para adorar a Deus, a gente anda na presença. Hoje eu falei para o Levi assim, sabe aquela música que o pastor Neto cantava bastante em Itapuá? Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite acordo te chamando. Eu falei para o Levi, eu quero isso, mas não é toda noite que eu acordo desesperada. Num mês, 3, 4. Aí fico feliz, falo, agora vai, eu acordei. Né? Daí no outro dia durmo, não acordo, não ouço. Mas não é sobre isso. É sobre ter uma obstinação em estar nesse lugar. Em desejar esse lugar. Assim como aquele homem de Deus que morreu há uns 4 anos atrás, que não permitia que o sol adorasse a Deus primeiro que ele. Danduk? Não. Não, é Gregório. O Gregório Mac. É esse daí mesmo. Ele não permitia que o sol adorasse a Deus primeiro que ele. Porque ele podia acordar 3 horas da manhã e render adoração a Deus antes do sol. A gente tem se importado com qual adoração Deus quer que nós entreguemos a Ele. Como nós devemos estar na presença. Eu não estou falando que todo mundo tem que fazer isso.
Ninguém tem que fazer nada que outro faça. A gente precisa fazer aquilo que o Senhor quer, que é dar a mão para Ele e ir. Aí Ele vai falar assim, me dá um cheirinho no domingo de manhã. Ó, nesse domingo que tem festa, ninguém não come. Dá o teu cabelo para mim. Anda sem sapato. Né? Oferta mais. Faça mais pelos outros. Ele vai falar. Ele vai falar. Ele vai falar. Existem pessoas vivendo para a idolatria, aquilo que nós, os filhos da luz, não vivemos para o Senhor. Andam quilômetros e quilômetros para um Deus morto. Se chicoteiam para um Deus morto. Entregam mais adoração a Satanás do que nós ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se entregam mais. O Senhor quer o nosso tudo. Amém? Eu não posso orar por você, porque isso é uma busca pessoal. Mas nós podemos orar juntos nessa noite. E como igreja, desejarmos que a minha adoração, o meu amor em andar na presença, impacte a vida dos irmãos que estão à minha volta. Que porque eu estou na presença, eu observo que o meu irmão está desanimando. Eu não vou falar, você não percebeu que o fulano não veio à igreja? Às vezes ele está vindo morto. Mas se eu percebo que ele está andando fora da presença, eu posso falar, ei, vamos orar junto? Vamos lá em casa tomar um café? Quando a gente começou a igreja, irmãos, a gente fazia umas coisas estranhas. Eu não sabia. Eu não era... Começou o Ministério Shekinah, eu não era pastora. Eu era a irmã que não fazia comida também. Eu era a irmã que era chamada de Jezabel. Verdade. Né? Eu era a irmã estranha. Eu era a esposa do obreiro, que era uma bênção, mas eu era o pedra de tropeço na vida do obreiro. Né? E só que eu sempre quis amar intensamente ao Senhor. Eu sempre quis viver aquilo que Ele queria. Então eu queria acertar. Daí eu falava assim, vem Tati, vem Nani. A Sueli também estava chegando naquela época. Não, a Nani não, né? Era a Kathleen. Daí a gente ficava lá na sala da minha casa, colocava uma música e ficava chorando. Porque a gente não sabia orar. A gente não sabia orar. E aí... Deus, igual a gente faz com as crianças, Ele começou a nos ensinar. Ele começou a me ensinar que a solitude é necessária. Solitude é diferente de solidão. E aí as meninas ainda não tinham entendido. Eu falava para elas, ei, eu preciso orar sozinha um pouco. Né? Vamos para a casa de vocês. Que eu quero ficar com Deus sozinha. O que Ele quer falar comigo é sozinha, não é com todo mundo. E Deus começou a me fazer pastora. A religião me fez uma justiceira. Mas o Senhor tem me feito, não que eu tenha alcançado, Ele tem me feito uma pastora para Ele, para gerar outros filhos. Porque a religião não gera. A religião castra sonhos, castra talentos. A religião tem inveja. Mas pais espirituais geram filhos na presença, porque é com Deus. Amém? Que eu e você possamos desejar, gerar, considerar o que os outros estão gerando, andar na presença e deixar Deus fazer. Como diz o Tom Sampaio, vamos surfar com Ele. Vamos nessa onda da presença. Amém? Eu posso convidar vocês a fazer uma coisa diferente? Que deve ser normal? Vamos orar de joelho. Cada um vai falar para Deus do seu coração. Se o pastor Neto quiser pôr uma música e orar também, ou tocar, como o pastor quiser. Mas a gente entrar num lugar que eu não posso levar você com a minha mão na sua cabeça. Eu posso te ativar com o meu testemunho, com o meu exemplo, com a palavra de Deus. Mas você tem que ir buscar sozinho. A presença, ela é buscada. Moisés foi chamado a atenção e no dia a dia ele foi crescendo na presença.
Amém? E nós vamos ser saborosos na presença do Senhor.
oro por mim, pelos meus irmãos. Eu oro pela igreja de Pindamonhangaba. Que o Senhor venha nos marcar, Senhor, nessa festa, com a consciência da Tua presença. Que o Senhor venha nos marcar, Senhor, com uma nova busca, que não é ter sucesso no que fazemos, não é agradar pessoas, não é, Senhor, ter um resultado aos olhos de homens, mas que nós possamos estar na Tua presença, que nós possamos estar satisfazendo o Seu coração. Ah, Senhor, nós não sabemos, nós não podemos sentir, nós não podemos sentir. Desde o levantar até a hora de deitar, até mesmo os nossos sonhos precisam ser, Senhor, na Tua presença, Senhor. A Tua presença nos instrui, a Sua presença mostra quem nós somos, a Tua presença mostra quem o Senhor é, nos constrange, a Tua presença nos santifica, nos protege, a Tua presença lança fora todo medo. Ah, Espírito Santo, renova o nosso entendimento da presença, gera em nós uma fome, uma sede de estar na Tua presença, de andar contigo na presença. Que o nosso coração seja ferido por um amor, por um desejo de ouvir a Tua voz, de ser, Senhor, constrangidos por Ti. Nos perdoa dos nossos pecados, nos limpa, nos lava, para que o Senhor possa ser visto e ouvido por nós, para que as nossas ações, os nossos toques não sejam contaminados, mas sejam sim encharcados do Teu amor, encharcados do Teu perfume, que a nossa vida exale aquilo que nós estamos envolvidos, que é o Senhor. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós sejamos dignos de carregar o nome Shekinah, Shekinah, como uma casa que busca, Senhor, que busca a Tua presença, que busca a Tua glória, que busca, sim, ouvir a Tua direção, andar segundo a vontade do Teu Espírito, reconciliando céu e terra. Em nome de Jesus, tira todo o peso dos nossos ombros e o descanso de estar em Ti, em Teus pés. Seja bem-vindo cada um de
colocar em pé. Então eu vou chamar aqui o irmão Mário e a irmã Elisa. Eu não sei se vocês aceitam nos ajudar na ceia. Eu sei que tem alguns irmãos, né, que são já, mas o irmão Mário e a irmã Tereza fazer a ceia de aniversário, nos ajudar entregando a ceia de aniversário de um ano da igreja, é algo muito profético. Porque vocês são um dos primeiros frutos desse ministério, que o Senhor resgatou, que o Senhor trouxe para a luz, e hoje, comemorando um ano de ministério Shekinah, vocês vão estar entregando o símbolo do corpo e do sangue de Cristo para os nossos irmãos, que é exatamente o corpo e o sangue de Cristo que resgatou vocês e que hoje colocou vocês na luz. Então é algo profético aqui hoje. Amém? Amém. Aleluia. Então 1 Coríntios capítulo 11. Certo? Tá pegando. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 a seguir diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí vem o verso 28, que diz assim: examine-se, pois, o homem, ou melhor dizendo, deixe o pastor examinar o homem. É isso que diz o texto, irmão? Deixe a igreja examinar o homem. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. O que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E quando é que ele come indignamente? Quando ele não discerne o corpo do Senhor, que é o versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Por que eu fiz questão de ler até aqui? Eu quero dizer para você que essa mensagem que nós ouvimos hoje, nós queremos a presença do Senhor. E não tem como a gente querer a presença do Senhor cheio de religiosidade na nossa mente, cheio de religiosidade no nosso coração. Então, quando nós estamos falando da ceia do Senhor, aquele que come e bebe indignamente, aquele que pega esse pão e pega esse cálice e continua pensando em qualquer outra coisa, menos no corpo e no sangue de Cristo, no Cristo crucificado na cruz do Calvário. Come e bebe sem discernir o corpo, sem discernir o que significa esse ato. E o que é esse ato? Esse ato é o ato maior da humanidade. Nós estamos aqui para relembrar o maior ato da humanidade, que foi a entrega do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário para remir os nossos pecados, para salvar a nossa vida do mundo de pecado, de trevas. E foi esse ato na cruz do Calvário, Mário e Tereza, que salvaram vocês, que tiraram o mar das bebidas, que tiraram vocês do mundo que vocês viviam. E não só vocês, mas todos nós que estamos aqui. Todos nós que estamos aqui, foi esse ato do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não tem como participar do sangue de Cristo, do corpo de Cristo, sem nós nos rendermos a Ele. Não tem como nós não participarmos do sangue de Cristo, do pão e do cálice que representa o corpo e o sangue, sem nós nos rendermos e dizer: Senhor, só o Senhor é rei na minha vida. O Senhor é rei, o Senhor pode todas as coisas. Então, quando nós nos rendemos, nós
ceia. Se a pessoa entendeu, se ela aceitou a Cristo, ela pode tomar ceia. Então, se você entendeu o sacrifício de Jesus, eu quero convidar você a participar comigo, com os irmãos, da Santa Ceia do Senhor. Porque a Bíblia não diz que nós primeiro temos que se batizar nas águas para depois tomar ceia. Se um dia você encontrar isso na Bíblia, me avise que eu paro toda essa pregação. A Bíblia não diz primeiro se batiza e depois tome a ceia. E também não diz primeiro tome a ceia e depois se batiza. A religiosidade criou um padrão e a gente segue um padrão religioso. Mas eu quero, em nome de Jesus, quebrar os padrões religiosos aqui no GTAC, aqui na Manhã. Eu sei que já vem sendo quebrado muita coisa, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Santa Ceia se participa quando nós estamos com o nosso coração voltado para Cristo Jesus. É só isso que interessa. Você aceitou Jesus no seu coração, irmão? Você vive para Ele? Você tem Ele na sua vida? Então vamos com alegria participar em nome de Jesus. Estenda sua mão à frente, vamos orar pelo pão e pelo cálice nesse momento. Senhor Jesus, nesse momento, Pai, nós entregamos a Ti e apresentamos a Ti as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto nacional, como diz a Tua palavra. Por isso, Senhor, racionalmente aqui nós queremos nesse momento entregar esse tempo, esse momento a Ti. Racionalmente, Senhor, dizer que o Senhor é Rei nas nossas vidas, que nós Te aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. Racionalmente, Senhor, diante de Ti nós clamamos para que os nossos pecados sejam perdoados e que sejam lançados na Sua cruz, aonde o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados e todas as nossas enfermidades. Então, na autoridade que nos é dada pela palavra, se há alguém enfermo com alguma dor no seu corpo ou alguma enfermidade na alma, que nessa noite seja curado em o nome de Jesus ao participar da Santa Ceia. Que haja cura, que haja libertação, que haja transformação no nome de Jesus. No nome de Jesus, certifica, Senhor, o pão e o cálice para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Pode entregar, pode distribuir, irmão. Eu vou pedir para você segurar em sua mão para a gente participar todos juntos. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu,
leva um dia por nós. Você pegar nesse momento e comer todos juntos. Eu sigo no sangue de Jesus. Se você ainda não sabe por que nós somos chamados de irmãos, né? É porque o mesmo sangue que corre nas minhas veias corre na sua também. O sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! É por isso que nós somos um corpo. E no ato profético nós queremos trocar lugares com os irmãos. Nesse ato profético está dizendo que o sangue de Jesus está correndo em nossas veias. O corpo, quando o sangue para de correr, quando o corpo está morto. Mas se o sangue está correndo, é quando o corpo está vivo. Aleluia! E é o sangue de Jesus que faz essa aliança. Aleluia! E a morte saiu dela, dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia com a glória vale mais que mil. É que essa raça pegou fogo e não se consumiu. E a morte saiu dela, dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia com a glória vale mais que mil. É que essa raça pegou fogo e não se consumiu. E a morte saiu dela, um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia com a glória vale mais que mil. É que essa raça pegou fogo e não se consumiu. E a morte saiu dela, um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia com a glória, que um dia com a glória vale mais que mil. Aleluia! 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 Como um corpo em Cristo Jesus, nós estamos marcados nessa noite. Aleluia! Exalte o nome dele! Coração queimou até que descobriu que um dia com a glória vale mais que mil. É que essa raça pegou fogo e não se consumiu. E a morte saiu dela, um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com a glória, que um dia com a glória vale mais que mil. Amém? Quem quer a presença? Busquemos com intensidade a presença. A presença é o que nos move, a presença é o que nos movimenta. Só ela que nos alimenta, ela é a nossa fonte. Não podemos fazer nada se não tivermos a presença. Aliás, nós não somos nada se não tivermos a presença. Que essa não seja uma mensagem, mas que seja uma atitude de vida. Que possamos tirar as chaves e buscar a presença mais do que tudo. Mais do que tudo. Amém? Quero te convidar todos a estar conosco amanhã novamente. Amanhã às 19h30, né? Amanhã vai começar às 19h30, prometo. É que hoje aconteceu alguns imprevistos. Mas amanhã às 19h30, você é o nosso convidado. Chame mais alguém para vir contigo, né? Lembra da mensagem intencional? Sejam os intencionais nos convites. Que amanhã nós possamos encher aqui a igreja e que pessoas possam ouvir uma palavra de Deus e ser alcançadas por esse amor. Amém? Levante suas mãos lá para a sua casa. Libere uma palavra de bênção ali sobre seus familiares, sobre aqueles que estão
Ali, os de Itapuá estão perdidos. GPS para ele, por favor. Pai, nós glorificamos o teu nome. Obrigado, Senhor, por esse culto de ação de graças. Senhor, por um ano nessa casa, Senhor, aqui nessa cidade. Sabemos, ó Deus, de todas as coisas que o Senhor ainda fará em nosso meio. Por isso nós somos felizes e gratos ao teu santo nome. Pai, nos leva, Senhor, a nossa casa, debaixo da tua presença, debaixo da nuvem, e que nós possamos adentrar, Senhor, neste lugar todos os dias, Senhor, e que nós possamos ter o sentimento de Josué, Senhor, entrar na tenda da congregação e ficar ali, desfrutando da tua presença, meu amado. Guarda, Senhor, a vida dos meus irmãos, e que possamos amanhã estar novamente ante a tua casa, Senhor, para alegrar, ó Deus, ante a tua presença, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus é bom? Todos os dias. Deus é bom.